Delphine Lalaurie é possivelmente o personagem mais odiado de American Horror Story desde a sua inserção em American Horror Story Coven. Bom dia, brinquedinhos. Sentiram saudade? Silêncio! Ou vou abrir a boca de vocês e encher de cocô. Baseada em uma pessoa real, a história é muito pior do que a que foi apresentada para nós na terceira temporada. E hoje você vai conhecer a história completa da cria do capiroto com Satanás. Sejam bem-vindos ao Nerdoterapia, eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de Madame Delphine Lalaurie. Nascida em 19 de março de 1787, Marie Delphine Macquart nasceu em Nova Orleans, na Louisiana espanhola, em 19 de março de 1787. Seu pai era Louis Barthélemy de Macquart, originalmente Cavalier de Macquart, cujo pai, Barthélemy Macquart, trouxe a família da Irlanda para Nova Orleans por volta de 1730, durante o período colonial francês. Sua mãe era Marie-Jeanne Lebel, também conhecida como a viúva Le Comte, já que seu casamento com Louis B. MacArthur era o segundo. Ambos os pais de Delphine foram proeminentes na comunidade europeia da cidade. Seu tio por casamento, Esteban Rodrigues Miró, foi governador das províncias hispano-americanas da Louisiana e da Flórida durante 1785 e 1791, e seu primo Auguste de Macquart foi prefeito de Nova Orleans entre 1815 e 1820. Delphine tinha apenas 4 anos de idade quando a Revolução Haitiana eclodiu em 1791, algo que deixou os proprietários de escravo no sul dos Estados Unidos e no Caribe com muito medo de resistência e rebelião entre os escravos. O tio de Delphine já havia sido assassinado em 1771 por seus próprios escravos, e a Revolução inspirou a conspiração local de Mina em 1791, a conspiração de Pontet-Comte em 1794 e a Revolução da Costa Alemã em 1811, as quais fizeram com que os proprietários de escravo os disciplinassem com ainda mais medo de sua insurreição. Para dar uma localização melhor para você, vou te explicar um pouquinho da estrutura do lugar onde Delphine nasceu. Nos Estados Unidos, a abolição da escravidão aconteceu por um processo, porque lá as leis dentro do estado vigoram muito mais do que a lei território nacional. Então a abolição da escravidão aconteceu no norte e no sul de formas diferentes. Louisiana está no extremo sul do país. E lá foi um dos últimos lugares a escravidão ser abolida. Eu super indico para que você que quer entender um pouquinho melhor sobre esse processo, assista 12 anos de escravidão. Lá mostra como as pessoas do sul, os escravocratas, eles sequestravam as pessoas livres já do norte para vender elas no sul como se elas fossem escravos. E a história que é narrada, inclusive, acontece e é também verídica. Eu super recomendo. Antes de seguir com a história da desgrama, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Esse vídeo é uma reflexão profunda sobre atos realmente que trazem um sofrimento, uma bagagem aí sobre o período da escravidão. É importante as pessoas refletirem para que nós consigamos refletir sobre termos, micro-racismos, ações, condições. E claro, sobre esses feeds racistas que a gente tem aí nas nossas mídias sociais, não é mesmo? Então propague esse vídeo para que a gente crie uma comunidade cada vez menos racista. Delphine teve seu primeiro casamento em dia 11 de junho de 1800. Casou-se com Dom Ramon Lopes Ângulo, um oficial real de alto escalão da Espanha, na Catedral de Saint Louis, em Nova Orleans, na Louisiana. Como foi escrita em espanhol, tornou-se uma colônia espanhola na década de 1760, depois que a França foi derrotada na Guerra dos 7 Anos. Em 1804, após a aquisição americana do que era novamente território francês, Dom Ramon foi nomeado cônsul geral da Espanha do território de Orleans e foi chamado para comparecer à corte da Espanha. Enquanto estava a caminho de Madrid com Delphine, que estava grávida, Dom Ramon morreu repentinamente em Havana. Alguns dias após a sua morte, Delphine deu à luz a sua primeira filha, Marie Borja Delphine Lopes e Ângulo de la Cadena, apelidada também de Borquita. E do meu primeiro casamento, Marie Delphine Lopes. Mas todos a chamam de Borquita.
O que falta a ela de beleza é recompensado pelos talentos que tem. A viúva Delphine e sua filha retornaram para Nova Orleans. A Borquita, inclusive, também é mostrada na história de American Horror Story. E ela tem um desfecho bem interessante, assim, bem condizente com o que poderia de fato ter acontecido. Mas a história real é bem diferente. Em 1808, Delphine se casou novamente com Jean Blanc, banqueiro, comerciante, advogado e legislador de destaque. No momento do casamento, Blanc comprou uma casa na Royal Street 409 em Nova Orleans para a família, que mais tarde ficou conhecida como Villa Blanc. Delphine teve 4 filhos de Blanc, chamados Marie-Louise Pauline, Louise-Marie Laurie, Marie-Louise Jehan e Jean-Pierre Pauline Blanc. Blanc morreu em 1816, supostamente de envenenamento. O marido dela morreu de envenenamento. Ninguém sabe exatamente como foi que aconteceu e o que pode ter matado ele. Ou quem. Mas se vocês prestarem atenção, nos dados históricos que a gente tem, nós não temos muitas pistas de como foi a criação dela. Nós sabemos que ela vem de uma família muito rica e sabemos que ela teve uma educação muito de ponta. A gente sabe que ela teve os melhores professores, ela era letrada, ela era uma pessoa que cuidava muito da sua aparência, a sua família sempre prezou muito por isso. Mas nós não temos dados históricos ou algum historiador que se debruçou a descobrir se os comportamentos da infância dela seguiram para o desfecho da sua história. Porque o seu terceiro casamento é um dos mais importantes pra gente, porque ele é o que dá brecha para desaguar a catástrofe que foi essa mulher na história da humanidade. Em 25 de junho de 1825, Delphine se casou com seu terceiro marido, o médico Leonard Louis Nicolas Lalaurie, que era muito mais jovem que ela. Em 1831, ela comprou a propriedade Royal Street 1140, que ela administrou com seu próprio nome, com pouco envolvimento do marido. Em 1832, construiu uma mansão de 2 andares completa, com quartos anexos de escravos. Morou lá com seu terceiro marido, 2 de suas filhas, e manteve sua posição central na sociedade de Nova Orleans. O casamento logo mostrou sinais de tensão. No entanto, em 16 de novembro de 1832, Delphine pediu ao primeiro tribunal judicial do distrito uma separação de cama e do conselho de seu marido, em que Delphine alegou que Lalaurie a tratara de maneira a tornar a sua vida impossível de sustentar. Reivindicações que ela, o filho e 2 de suas filhas com Jean Blanc confirmaram. A separação não parece ter sido permanente, pois o Dr. Lalaurie estava presente na casa Royal Street em 10 de abril de 1834, o dia do famoso incêndio. Todos os dados que eu vou dar a partir de agora foram retirados da pesquisa da historiadora Henriette Martineau. Ela viveu naquela mesma época e fez um trabalho de absoluta importância para nós. Ela reuniu relatos das pessoas que viviam naquela época e dos escravos que foram torturados por Delphine. E agora, tudo que eu vou dizer foi ela que pegou dos próprios escravos. Muita gente trata Delphine como uma suposta sádica, assassina, serial, sociopata e tudo mais. De acordo com Henriette, ela foi, sim. A historiadora Henriette Martineau reuniu vários testemunhos dos habitantes de New Orleans a respeito dos escravos que pertenciam à família. Certa vez, uma menina chamada Lia, de apenas 12 anos, tentou fugir para o telhado da casa apavorada, dizendo que Delphine queria arrancar a pele dela. Pois, naquele mesmo dia, a Lia estava escovando o cabelo da Delphine e deu uma puxadinha. E o puxão de cabelo dela fez a Delphine ter um acesso de fúria que queria matar a menina. Enquanto ela chorava desesperada, Delphine aguardava com um chicote, prometendo que a punição seria muito pior se ela não descesse imediatamente. Quando ela se negou, Delphine mandou que atirassem pedras para forçá-la a descer. A menina se desequilibrou e caiu, quebrando o pescoço. Após quebrar o pescoço, a Madame Delphine Lalaurie pega o corpo da menina, pede que os escravos coloquem ele no poste e chicoteia o corpo morto da menina que havia quebrado o pescoço na queda. É tão grave que esse relato foi colhido pelo vizinho dela. Então, na Royal Street 1140, as pessoas, que hoje em dia ainda é um lugar muito famoso, que é conhecido como o lugar mais assombrado da cidade de New Orleans, o pau ainda quebra, porque assim, vocês têm noção que ela estava chicoteando o corpo morto de uma pessoa? Existe um outro caso de que numa ocasião ela pediu que os escravos
levassem a comida para ela e seus convidados. Ela ficou insatisfeita com a comida que chegou para ela. O que ela fez? Ela colocou todos os escravos que haviam servido, feito a comida e trabalhado naquele dia sem comida por 10 dias. E aí, além de ficar sem a comida, ela solicitava que eles ficassem perto dela e da família nos momentos de refeição, para que eles pudessem observar ela se alimentar. Em um desses dias de tortura, um dos escravos desmaiou enquanto assistia à refeição. Ela solicitou que os outros levassem ele para o quintal, colocassem dentro de um caixão e enterrassem ele vivo. De acordo com os relatos, ela também gostava de abrir os seus escravos para poder brincar. Existiam relatos de que ela colhia os intestinos e se amarrava simplesmente para ouvir os gritos deles, e aí quando morriam ela deixava eles abertos e apodrecendo, para que através desse método os outros temessem ela. Mas em 10 de abril de 1834 acontece um incêndio que começa na cozinha da mansão na Royal Street. O incêndio começou porque uma das escravas, que inclusive era a escrava preferida dela, que era a única que ficou viva desde o início da mansão. As pessoas não conseguiram até hoje estimar quantas pessoas morreram dentro da mansão, mas essa escrava, ela era a mais antiga da Delphine. E ela estava amarrada e a Delphine nunca matava porque ela era a que cozinhava mais próximo da cozinha francesa, que era a que Delphine estava habituada. Então ela estava sendo punida ao lado do fogão. A escrava, com medo de ser levada pro terceiro andar, que na verdade era uma câmara de tortura cabulosa, ela bota fogo nela mesma. Só que o fogo não pega nela, o fogo pega no espaço ao redor e acaba botando fogo na cozinha. E a escrava ainda sai viva. A tentativa de suicídio, na verdade, salva todos os escravos que estavam morando naquela época. Porque através dessa tentativa, ela consegue se livrar do lugar que ela estava presa e sair. E as pessoas começam a tentar ajudar a apagar o incêndio. E é quando as informações de fato começam a surgir para as pessoas da cidade. A Delphine era uma pessoa muito rica e muito querida na cidade. Ela dava sempre muitos encontros para a sociedade. Ela se encontrava para debater com celebridades, grandes artistas da época de renome, juízes, governadores. Todas essas pessoas iam para a casa da Delphine, mas haviam boatos de que alguma coisa estranha rolava lá dentro e eles não sabiam o que ainda. Delphine e sua família não estavam no local no momento do incêndio. As autoridades foram chamadas para ajudar no combate do fogo. Na cozinha encontraram a cozinheira da família acorrentada no forno pelos pulsos e tornozelo, tentando entrar no alojamento dos escravos para evacuá-los. Uma vez que ninguém sabia onde estavam as chaves, quebraram o cadeado e encontraram experimentos humanos verdadeiramente perturbadores no local. Uma das vítimas encontradas foi um escravo que teve os seus membros quebrados e costurados no seu corpo em ângulos estranhos que faziam com que ele parecesse um caranguejo humano. Uma das suas escravas estava com a boca cheia de fezes de animal e os lábios costurados. Uma outra escrava teve os seus ossos quebrados para caber dentro de uma pequena gaiola de metal destinada para cães. Muitos crânios foram encontrados com furos. Um escravo ainda estava vivo com um buraco cheio de ganchos na cabeça dele. Havia cadáveres pendurados pelo pescoço em cordas, escravos com braços e pernas cortados, presos em correntes e vários itens de torturas espalhados pelo local. Os escravos contaram que haviam sido levados para o local de horrores onde sofriam horrivelmente. Alguns estavam lá há meses. Um dos homens que descobriu o local de tortura foi o juiz Jean-François Canonde, que posteriormente prestou depoimento sobre o que foi encontrado na mansão. Tanto para mostrar para vocês que, diferente de... Eu assisti vários dos materiais que tem aqui no YouTube, e muita gente fica assim, ai, suposto uma ova jovem. O juiz depois pra menina, historiadora, e olha só o que ele disse, abre aspas. Havia uma mulher nua com um colar de ferro cheios de espinhos virados para dentro, preso na parede por uma corrente. Os muitos ferimentos em suas costas evidenciavam o uso do chicote e ferro em brasa. A mulher contou que Madame Lalaurie costumava cortá-la com uma navalha para beber o seu sangue. Ela também mergulhava suas mãos e rosto em uma bacia cheia de sangue, acreditando que assim podia ficar jovem para sempre. Um homem havia sido castrado e o ferimento havia sido costurado com um barbante. A língua dele também foi cortada para que ele não pudesse falar. Fecha aspas. Sendo assim, é bem diferente da história de Elizabeth Bathory, que eu vejo muita gente colocando isso no mesmo lugar. Eu também cometi essa gafe.
Mas depois que eu sentei e estudei a história de Elizabeth Bathory, que pra você que não conhece é a condessa sanguinária, os dados históricos que a gente tem não tem comprovação nenhuma que Elizabeth Bathory foi tipo Madame Lalaurie, que ela tomava banho no sangue das vítimas. De fato, Elizabeth Bathory foi um boato, e eu tenho uma outra visão, principalmente pelo fato de que ela era a única mulher da Hungria. Ela era a única mulher na Hungria que tinha terras, que era rica pra caramba, e ela era dona da metade da Hungria. Aquilo tudo que Elizabeth Bathory viveu, que nós só vamos falar em American Horror, quando eu entrar na história de American Horror Story Hotel, porque a condessa foi baseada na Elizabeth Bathory, é tudo um grande equívoco. Porque a Elizabeth Bathory era a mulher mais poderosa da Hungria, ela era mais poderosa que muitos homens, e a Igreja Católica estava perdendo espaço, e o protestantismo que a Elizabeth Bathory representava naquele lugar, eles queriam destruir aquilo, e aí eles destruíram a Elizabeth Bathory. Então, na verdade, foi uma luta machista a de Elizabeth Bathory. E por isso ela é vista como um serial killer. Não tem comprovação histórica, diferente de Madame Delphine Lalaurie. Vamos continuar a contar a história desse diabo. Um dos homens entrevistados era um homem de confiança da Madame Delphine. Ele disse que aquilo lá que o povo viu acontecia há muito tempo, e não acontecia só naquela casa, aconteceu na casa anterior, aconteceu em muitos outros momentos da história dela, e ele não sabia dizer exatamente quando e como tudo começou, mas ele sempre fez parte daquilo. Então, tipo assim, as pessoas só não sabiam, mas tudo acontecia. A população de Nova Orleans ficou louca, saqueou a casa, destruiu, botou fogo na mansão, tudo foi arrebentado. Com o tempo, eles acabaram reformando a casa para que ela pudesse ser usada para outros fins, principalmente para relatar essa história. Os escravos locais foram levados para a prisão para que eles pudessem dar o depoimento deles sobre tudo que eles vivenciaram dentro daquela casa de horrores. Alguns relatos dizem que após o incêndio e a descoberta das coisas terríveis que eram feitas na mansão, Delphine e suas filhas teriam fugido para o Alabama, onde foram hospedados por parentes. Lá o seu marido Leonard a abandonou temendo sofrer represálias se continuasse com elas. Delphine ficou com parentes por algumas semanas. Depois, temendo de ser descoberta, Delphine mudou suas filhas para casas de amigos e viajou para Paris. Lalaurie tinha muito dinheiro em bancos da França, tinha o suficiente para se restabelecer na França e manter o mesmo padrão de vida. Suas filhas jamais se juntaram a ela na Europa, alegando que não queriam mais ter qualquer contato com a mãe. Existem várias teorias sobre a morte de Delphine Lalaurie. A mais conhecida, que se tornou popular, é contada pelo historiador George Cable. Na hipótese dele, ela estava em uma caçada, um javali derruba o cavalo dela e depois pisoteia ela. Existe outra teoria que diz que ela morreu no Alabama, e que ela morreu na América, e que ela morreu em outros lugares. Inclusive, um dos vídeos que eu tinha assistido aqui no YouTube, o cara fala, diferente de Bathory, que teve o seu fim, Bathory foi perseguida, jovem. Bathory não estava torturando ninguém. A mulher teve os filhos lá, conquistou o patrimônio dela, o marido dela, né, que era um grande conquistador, conquistou o território todo. Já Delphine não. Se você achou aqui que Delphine teve um fim, Delphine não teve um fim, e ela continuou o quê? Capirotada, atormentando as pessoas, e nada nunca aconteceu com ela. Porque às vezes a humanidade é básica assim. O mal vence. Não é igual em série, que a gente tem o desfecho. Felizmente, hoje em dia nós temos aí esse combate explícito a essas coisas grotescas. E aí eu vi inclusive pessoas falando, nossa, desconta a raiva de vocês agora que vocês estão sentindo que vocês sabem dessa história, nos racistas. Eu digo, cara, não, sabe? Se você descontar sua raiva em alguém e aí por conta disso, eu peço que simplesmente você propague esse vídeo. É muito importante que as pessoas tenham consciência das coisas que elas fazem, das coisas que elas vivenciam e das coisas que elas falam. Porque o micro-racismo ainda está aí na nossa sociedade. Um negro tem muito menos possibilidade. Eu tenho o privilégio de ter o tom de pele mais claro, então eu sei que eu tenho privilégios em relação a outros negros e que, sim, eu acabo me tornando racista em microações e microfalas, e isso precisa ser cuidado. Torne-se menos racista, reconheça-se dentro do seu privilégio branco, heterossexual, normativo, cis. Isso já é suficiente, você não precisa descontar nada em porra de nenhum, de ninguém, e para com essa abobrinha de racismo reverso. Olha só o tipo de história que a comunidade que veio sequestrada da África viveu. Eu sou da ideia de Killmonger. Se eu tiver vivido naquela época e tivesse sido negro exatamente como nessa vida,
Eu me matei muitas vezes, eu morri tentando, porque eu odeio esse povo, eu ia avançar, eu ia comer esse povo vivo, assim, de ódio. Mas eu não sou esse tipo de gente nessa encarnação, eu sou uma pessoa dócil, meiga, amável e seu nerdoterapeuta. Se você gostou desse vídeo, lembra de propagá-lo, mandá-lo para os seus amigos para que eles reflitam sobre o racismo estrutural, sobre o racismo que está imerso aí dentro da nossa sociedade desde o início de tudo que a gente vivenciou. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas!